Graça e paz a todos os meus amados amigos e irmãos que mais uma vez, nesta noite, pela bondade, misericórdia e graça do Senhor, nos encontramos, não por méritos, mas por aquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações. E nesta noite, gostaria de poder compartilhar com todos a respeito de algo que tem assolado e acompanhado também todos nós, seres humanos, que enfrentamos dificuldades diárias durante toda uma vida, durante toda uma história. Falar do desânimo, que tem sido um companheiro indesejado, mas que sempre tem batido as portas na nossa casa, na nossa vida, e tem também dentro da palavra de Deus grandes homens e mulheres de Deus que passaram por situações adversas, que também foram acompanhados pelo desânimo, mas não desistiram. E a coisa mais natural que uma pessoa, todos nós, enfrentamos, talvez há meses procurando emprego sem conseguir nada, se sinta impelida a desistir, a desanimar, a entregar os pontos. Também não é de se estranhar que muitas pessoas, como nós, como você, depois de trabalhar tantos anos para conseguir uma estabilidade na vida, talvez até concretizar um sonho, um casamento, ou talvez um grande empreendimento, e veja tudo desmoronar diante dos seus olhos, ou até mesmo uma doença terminal, ou uma tragédia natural, se deixa dominar pelo desânimo. E isso aconteceu com um dos muitos personagens bíblicos que todos conhecemos, chamado Josué, um general de guerra, um homem que tinha um grande currículo diante de Deus. Depois de Moisés, ele era o segundo, e sempre estava com Moisés quando Deus, no Monte Sinai, entregou as tábuas dos 10 mandamentos. Sempre lá estava Josué, servidor de Moisés. E a Bíblia nos diz, através desta história, que em determinado tempo, após uma guerra bastante intensa, Josué, servidor de Moisés, vinha de uma grande batalha, onde que por sua espada ele destruiu todo o exército do rei Amaleque e dos amalequitas. E por aqueles dias o Senhor tinha recolhido Moisés. E diz a palavra no livro de Josué que Moisés havia falecido. Então Josué desanimou, não tinha forças, não sabia como ele, aquele homem de um grande conceito, conduziria mais de 3 milhões de israelitas à terra prometida, e até mesmo a grande batalha que estaria para vir, que seria a conquista da cidade de Jericó, onde diz a palavra que aquelas imponentes muralhas ruiriam. Mas também não seria uma tarefa fácil, não seria algo tão rápido para se conquistar. Mas não somente Josué, mas todos os israelitas teriam que seguir à risca a palavra de Deus, as suas instruções. Tão somente que ele desanimou. E o Senhor disse a ele: ninguém te poderá resistir em toda a tua vida, como foi com Moisés,
serei contigo. Então somente seja forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer tudo conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, mas antes nele medita de dia e de noite. Então, por que não mais que Josué estava vivendo uma situação totalmente contrária? Não somente o povo de Israel estava vivendo aquela grande crise, mas também, por outro lado, o projeto de Deus era uma grande conquista. Por que uma grande conquista? Porque Jericó era uma cidade bem situada, bem fortificada, e uma cidade que muitos desejavam possuí-la ou conquistá-la. Mas para que isso acontecesse em meio a toda aquela situação, Deus nunca erra o endereço. E talvez nessa noite a palavra seja para você, como já aconteceu comigo, a história de muitas pessoas que não acreditam numa mudança, numa transformação, que não acreditam que as coisas vão mudar por causa da situação que estamos vivendo, que o nosso país está vivendo, ou que o mundo esteja vivendo. Tudo que olhamos à volta, tudo que ouvimos são palavras negativas. Não vai dar certo, olha a crise aí, ninguém tem dinheiro, você não vai conseguir, desista dos seus sonhos. Talvez você tenha ouvido isso a vida inteira, talvez até das pessoas da sua família, que seriam as pessoas que deveriam ser as primeiras a te dar um suporte, a te dizer, vai em frente, você vai conseguir, não desista, Deus é contigo, a crise está aí, mas Deus é maior do que ela. Não, são as primeiras pessoas a jogarem água nos teus sonhos, a entulhar os seus poços. Isso aconteceu com Josué, isso aconteceu com Raabe, isto aconteceu com aquelas 5 mulheres, aquelas 5 irmãs filhas de Ló, isso aconteceu com Joquebede, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, com pessoas desanimadas. Mas saiba você, antes de entrarmos na palavra, na mensagem de hoje, não seja covarde, por causa da situação que está aí fora. Muitos estão preocupados, temendo esta praga, este coronavírus, essa epidemia que está aí fora. Estão dando mais credibilidade à ciência, às autoridades, aos profissionais de saúde, até mesmo aos governantes, do que o próprio Deus. As igrejas que deveriam se opor diante dessa situação também foram obrigadas a fechar as portas. E é por isso que o desânimo veio muito forte na vida dos cristãos, principalmente estes que deveriam estar na posição como estava Josué, naquela situação, desanimado, mas ele sabia que ele tinha um compromisso, ele tinha uma responsabilidade de conduzir todo aquele povo que estava para conquistar a cidade de Jericó. E seriam 10 orientações que Deus teria passado para Josué. O que ele disse: anime-se, mantenha-se animado, desperte esse soldado que há em você, obedeça às minhas instruções, porque eu sou teu Deus. Josué, santifique-se e santifique o povo, construa um memorial, reafirme o teu compromisso comigo, prepare-se para a grande batalha, entre nesta batalha que as muralhas vão cair, mas se algo der errado, com certeza, sempre haverá uma saída. Então você deixe de ouvir a voz contrária das pessoas que querem entulhar os seus poços. Não permita que o desânimo tome conta da tua vida, mesmo diante de tantas situações, mesmo diante do problema real que muitos dizem, a realidade é essa. Mas muitos
dão ouvidos à razão, à situação e à realidade e esquecem de um Deus poderoso, o qual tem usado a santa palavra dele, ao qual registra 8.000 promessas, e a grande maioria delas aconteceu, milagres extraordinários na vida dos povos antigos, dos santos profetas, foram em momentos de grande crise, de perseguição. E uma das primeiras delas foi quando o povo tirou antecipadamente, um pouco antes dessa batalha, quando Deus deu a ordem a Moisés para que fosse até o Egito e lá resgatasse o povo hebreu, onde tinham entrado apenas 70 famílias de lá de dentro, na terra adversária, lá onde eles eram cativos, onde eles eram escravos. De lá Deus suscitou uma grande nação de Israel, mais de 3 milhões de israelitas. Porque pior situação aquela de quando o povo de Israel estava no deserto, quando se deparou com um grande mar vermelho, com todo o exército de Faraó na sua retaguarda. Não era o momento de desistir, não era o momento de parar, não era o momento deles desacreditarem em Deus. Mas não, o que Deus disse a eles, porque clamam a mim, continuem marchando. Não fui com vocês até hoje, não coloquei aquela coluna de fogo durante a noite na sua frente para iluminar e orientar o seu caminho, na sua retaguarda. Não coloquei também aquela nuvem para que os teus adversários não te alcançassem? Era o motivo do povo desanimar, mas nem por isso Deus deixou que ele perecesse. Mas Deus, no meio de toda aquela situação, abriu o caminho no Mar Vermelho e o povo passou. Meses ou anos mais tarde, eu não sei, mas a palavra diz que uma das primeiras conquistas que Deus estabeleceria ao povo de Israel seria a conquista da cidade de Jericó. Um povo ateu, que adorava outros deuses, que vivia em idolatria, cidade muito rica, bem situada, bem fortificada, como está escrito na palavra de Deus, porém não temente a Deus. E Deus decidiu, projetou no seu coração e entregar aquele povo, aquela cidade, os seus despojos e destruir todos os seus adversários, todos os seus inimigos e entregar a quem? Ao povo de Israel. A situação era fácil? Não, muito difícil. Talvez muito mais difícil da situação que você esteja vivendo. Totalmente contra. E estamos vivendo num século onde Deus, o Senhor, tem abreviado os dias, onde Ele tem encurtado o tempo. Mas infelizmente muitos dos filhos de Deus, dos escolhidos de Deus, talvez nessa noite eu esteja falando com pastores, com líderes religiosos, em vez de incentivarem a sua igreja, ao invés de intercederem pelo seu povo, ainda caem naquela mesma mesmice de se conformar com a situação, de se aquietar, de se prostrar diante do problema e dizer: irmão, não está fácil mesmo, a situação está ruim, ninguém tem dinheiro, o mundo está em crise. Vê essa praga aí, mas se for para nós olharmos a situação que se encontra, nós vamos nos prostrar, nós vamos viver de cabisbaixa, e é exatamente isso que Satanás quer que aconteça conosco. Mas você que nesta noite, ou neste dia, ou nesta tarde, está ouvindo ou está vendo este vídeo, para a glória de Deus, para crescimento espiritual, desperte o guerreiro, a guerreira, o soldado que há dentro de você. Porque no mundo em que vivemos, haverá sempre liderados e líderes. Haverá pessoas que vão dizer que tudo vai dar certo, e também haverá aqueles que desistam. Mas Deus criou a humanidade, instituiu governos e líderes para estar sempre à frente de todas
as batalhas, mas foi necessário que Josué seguisse à risca as orientações de Deus e disse a ele: santifique o povo, tenha na memória tudo o que eu já fiz por vocês. Então, nesta noite, a palavra, a mensagem não é mais para Josué, não é mais para Moisés, não é mais para o povo hebreu. Esta é uma história, é um acontecimento que teve e é real, foi real. Não é uma história de mentirinha, mas é o que realmente aconteceu com o povo de Israel. E talvez hoje você esteja vivendo esta situação, ou talvez parecida, que aos olhos humanos, aos olhos das outras pessoas, ou até mesmo dos seus familiares, ou principalmente daqueles que querem entulhar os seus poços. Muitos querem ver na plateia os teus sonhos desabarem, os teus projetos ir por água abaixo. Muitos querem ver os teus castelos ruírem como areia. Mas se você crer nesta palavra, se você crer na promessa de Deus, a profecia de Deus, se você se santificar, se você se manter animado, se você despertar dentro de você aquele soldado, aquela pessoa que nunca desistiu, e principalmente se você obedecer às instruções de Deus e da palavra dele, se você se santificar, sempre renovar o seu compromisso com Deus e sempre preparar-se para a grande batalha. Talvez alguma coisa dê errado, mas eu te afirmo pela palavra de Deus que sempre haverá uma saída. E há um outro exemplo também, como eu já falei em outros sermões, em outras palavras, sobre a vida de 5 irmãs. Está também registrada no livro de Números e também no capítulo, se eu não me engano, 17 ou 27 do livro de Josué, que fala a respeito de 5 irmãs: Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirsa. Após as repartições das terras, as 12 tribos, pela lei antiga, só teria direito às posses, às heranças, às famílias que eram encabeçadas por homens e sucessivamente. Aos olhos humanos, pela lei estabelecida pelo próprio Deus, aquelas irmãs, aquelas mulheres, morreriam e viveriam na miséria, dependendo dos outros, vivendo de favor dos outros, se alimentando por doações, e assim seria a sua vida. Mas elas não aceitaram aquela situação. Por que mais crise que essas mulheres passaram? Porque era uma lei que não poderia ser mudada, porque foi Deus que instituiu. Mas mesmo assim, aquelas 5 mulheres não aceitaram aquela situação. Se reuniram as 5 mulheres na sua casa e entraram em concordância que não estava certo aquilo, que não estava correta aquela lei, só porque elas eram mulheres, viveriam na situação de desprezo, de humilhação e de miséria. E a Bíblia diz que aquelas 5 irmãs foram até a tenda da congregação. Ousadas, entraram, passaram na frente de tudo, passaram por cima de todos, não respeitaram guardas, não respeitaram os anciães, não respeitaram os cabeças das 12 tribos que estavam lá, nem mesmo Moisés e nem mesmo Josué, nem mesmo os sacerdotes. Porque naquele tempo não era permitido às mulheres entrar na tenda da congregação, e muitos homens também. Simplesmente os príncipes do povo, os comandantes, Moisés e sucessivamente. Mas elas foram até Josué e reclamaram com ele, porque antes já tinham falado com Moisés, mas Moisés já havia falecido e até então nada aconteceu. E elas pediram: dá-nos por direito o que temos, porque foi promulgada a lei. Deus assinou o decreto.
Então imagine se aquelas mulheres não tomassem uma postura, não tomassem uma decisão, não decidissem correr atrás, reagir diante da situação, com certeza morreriam na miséria, sem nada, desprezadas, humilhadas, sem posses algumas, e talvez seria assim a sua descendência, se é que elas suscitariam uma descendência, se não tomassem uma atitude. Então, o conformismo, o comodismo, o sossego, a preguiça, a covardia vão levar toda pessoa que talvez tenha sucesso no passado, se baixar a cabeça diante da situação, certamente vai ruir, certamente não vai conquistar. E há uma pessoa que eu não gosto de falar, pessoa desprezível, pai da mentira, caluniador, opositor. Ele ficaria muito contente, como já está contente, porque ele tem visto muitos desistirem dos seus sonhos antes mesmo de tentar. Já tem o seu problema, a sua petição por inusitado, por impossível, porque não acreditam na palavra de Deus. Mas é engraçado, o mais surpreendente é que em vez de dar ouvidos para a palavra de Deus, dão ouvidos para as pessoas que nunca fizeram nada, nunca construíram nada, nunca lhe ajudaram em nada, e ao invés de lhe dar uma palavra de autoestima, ainda vão entulhar os seus poços. Então são pequenos exemplos, mas uma atitude sua pode mudar não somente a tua história, mas a história de muitas pessoas, e a história de muitas nações, como foi o caso dessas 5 irmãs, e também como foi a história de Josué. Se ele não ouvisse a palavra de Deus, quando o Senhor estava falando com ele poderia, mas como é que eu vou me manter animado se o profeta Moisés morreu? Eu sou um soldado, não tem jeito, o povo não vai acreditar em mim. Mas Deus novamente disse para ele: eu não te mandei, seja forte, seja corajoso, serei contigo como fui com Moisés, ninguém te poderá resistir. E hoje Deus diz isso para você: não desista, não dê ouvidos para os outros lá fora. A situação está assim, porque os teus olhos estão vendo que as coisas estão assim e vão ficar piores se você ver desta forma. Mas abra os teus olhos espirituais nesta noite, que o Espírito Santo venha lhe iluminar, e que nada, nem ninguém vai frustrar os teus sonhos. Acredite nos seus projetos, acredite nas tuas decisões, primeiramente a tua opinião. Leve os teus sonhos, leve os teus projetos primeiramente diante de Deus e diga: Senhor, o que o Senhor acha? Qual é a orientação que o Senhor me dá? Tá bom assim? E o servo de Deus, não precisa ser crente não, mas o homem que tem Deus no coração tem que primeiramente acreditar nele mesmo. Eu posso, eu consigo, eu vou em frente, não me importa o que meu pai, o que minha mãe, o que meus parentes pensem, mas o que importa é que meu foco é esse: obedecer as instruções da palavra de Deus. E isso aconteceu com aquelas 5 irmãs, isso aconteceu com a prostituta Raabe também, uma mulher que aos olhos humanos seria destruída, não tinha direito a nada, seria destruída juntamente com todo o povo de Jericó. Mas a partir da decisão que ela tomou no coração dela: não aceito mais viver essa vida de prostituição, servir um Deus que nada faz e nunca fez nada por mim, ser humilhada, ser desprezada pelos meus vizinhos, até mesmo pela minha família, ou dos meus governantes. Aquela mulher que era humilhada porque vivia a sua vida na prostituição, vendendo o seu corpo para se alimentar, para sobreviver. Mas através daquela atitude, Deus viu no coração dela, e poderia não ver porque era uma mulher,
prostituta, nem israelita era. Mas a postura que ela tomou no coração dela, de esconder aqueles 2 espias, foi o que ela pensou. Dentro do coração dela, Deus viu que ela queria uma mudança. E aquela mulher que todos desprezavam, no meio daquela crise, e a vida dela era aquela realidade. Ela vivia a realidade, porque ela se vendia para as pessoas, para os homens. Mas ela olhou para a realidade? Ela olhou para as pessoas? Não. Ela sabia que do seu lado, seus familiares, seus parentes, tudo que ela tinha iria perecer, ia ser destruído, porque ela sabia o que Deus tinha feito lá atrás. Ela sabia da história, da caminhada do povo de Israel juntamente com Deus, na caminhada com o Senhor. Nunca foram frustrados, nunca perdeu uma batalha. Por quê? Porque Deus sempre estava na frente, e hoje Ele está na frente da tua vida. Então deixe de ouvir palavras negativas. Não importa de que lado venha, não importa o sopro que venha nos teus ouvidos, se é da esquerda, se é da direita, se é a pessoa que mais te estima ou te preza, porque na verdade quem te preza, quem te estima, nunca vai te dizer não desista, nunca vai dizer pare, nunca vai dizer não acredite, está difícil, você vai entrar em depressão, você não tem se alimentado direito, você vai ficar... Isso é tudo palavra de pessimismo. E eu não estou aqui para pedir perdão para ninguém, não me interessa quem vai gostar ou quem não vai gostar da palavra, não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não sou um homem bem sucedido na minha vida por falta de muitas vezes obedecer a palavra de Deus. E também não me preocupo com bens materiais, com posses materiais. Primeiramente para mim, o reino de Deus, a sua plenitude e a sua justiça. Mas nesta noite, Deus tem colocado essa palavra no meu coração. Porque eu tenho visto aí fora, dentro da minha própria casa, ao redor, aos vizinhos, aonde você vai, todo mundo está se queixando, todo mundo está chorando, está murmurando, está reclamando, ao invés de levantar a cabeça e marchar, que nem o povo de Israel marchou. Mas lá também tinha os murmuradores. Mas o que aconteceu com os murmuradores? Foram destruídos na metade do caminho. O próprio Deus ordenou que mais tarde fossem mortos todos aqueles que foram rebeldes, que se rebelaram. E eles só caminharam 40 anos no deserto por desobediência, por negligência, por abandonar o seu Deus, por deixar de crer nas promessas dos profetas atuais, que na época era o profeta Moisés, e Josué, e Caleb, dos sacerdotes como Arão e seus filhos, e assim vai. Mas ficaram os corajosos, porque Deus não gosta de ser covarde. Então, tape os seus ouvidos, a palavra contrária. Não vai ser essa pandemia, não vai ser esse vírus que estão falando por aí que vai parar você. Desperte o guerreiro que há dentro de você. Levante o memorial. Levantar o memorial nada mais é que você arrancar daqui da tua mente tudo que Deus fez por você até o dia de hoje. Você já era para estar morto. Você já era para estar morto há muito tempo, se Deus não tivesse um projeto na tua vida. E você acha que Ele te trouxe até aqui para te ver ser envergonhado? Para você dar ouvido para os outros. Ah, você está certo, eu vou fazer isso mesmo. Não vai dar certo mesmo as coisas. Não. O que importa, a palavra de Deus diz lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. São pensamentos de paz, de bem e não de mal, para dar a cada um segundo o que deseja seu coração. Mas isso só vai acontecer dependendo da atitude, dependendo da reação que você tomar diante dessa situação que aí está. As coisas estão difíceis? Tá. Mas vai ficar muito mais difícil se você não tomar uma postura. Todos os obstáculos que se levantam na tua vida, na minha vida e na vida de todo ser humano, se nós não tomarmos uma postura, se nós não reagirmos diante da situação, vão se transformar
grandes muralhas, com certeza serão grandes muralhas. Aí vai ficar mais difícil. Mas sempre há uma saída. Sempre há uma saída. Sempre haverá uma porta aberta. Desde que obedeçamos às instruções de Deus. Porque a própria palavra diz: credes em Deus e em seus profetas e prosperareis. E mais, reafirmar a cada dia o nosso compromisso com Deus. Reafirmar o nosso compromisso com Deus não é apenas nos lembrarmos dele quando a água está pelo pescoço, quando a corda está nos apertando, ou com uma situação aí fora. Deus realizou os maiores maravilhas e milagres no meio da crise. Foi no meio da crise, foi lá no deserto, foi lá no meio do povo faraó que Deus exaltou Abraão. Foi no meio da crise, no meio de uma situação difícil, que Jacó lutou com aquele anjo e prevaleceu. Foi no meio da crise que Joquebede, a mãe do profeta Moisés, se ela tivesse obedecido às ordens lá de Faraó, de lançar os seus filhos, aquelas que gerassem bebês do sexo masculino, seria morto. Mas ela aceitou a situação? Não. Por quê? Porque Deus já tinha um projeto no coração daquela mulher. Mas e se ela temesse a Faraó? Ela era uma mulher hebreia, mas ela estava em terra estranha. Pela lei ela seria obrigada a aceitar aquela situação. E apenas quando seu bebê nascesse, as parteiras teriam a ordem, como já foi premeditada pelo rei do Egito, em destruir todos os meninos do sexo que nasciam, porque o povo de Israel crescia no meio em terra estranha. Esta era a palavra, esta era a vontade de Deus. Adiantou o faraó querer impedir o agir de Deus? Não adiantou nada, porque a própria palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Então hoje você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha família, meus queridos, tome uma postura diante desta situação. Não aceite o não. Primeiramente, acredite em você. Até o dia de hoje, você muitas vezes correu, quando não pôde correr, caminhou, talvez esteja rastejando. E as situações podem ser adversas, pode somente não ser na área financeira, mas pode ser no seu casamento, que está uma ruína, pode ser na sua área profissional, pode ser na sua área espiritual, pode ser no ministério, pode ser dentro da família, pode ser no meio dos teus filhos, que também deveriam te dar apoio. Vai em frente, pai, vai em frente, mãe, vai em frente, vô, vai em frente, tio, eu estou contigo, não tenho condições materiais, financeiras para te ajudar, mas eu tenho a minha oração, a minha fé em Deus, e ela vai contigo. E tudo o que Deus disse também a Abraão: se tu uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, mas também amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Só há dois caminhos a seguir: o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida, quando nós obedecemos às instruções da palavra de Deus, guardamos nosso coração e a vivemos. E o caminho da morte, se não dermos crédito à palavra de Deus, nós nos frustraremos. E tem pessoas, assim como Deus tem os seus servos, os santos, as santas dele, para te dar uma palavra de conforto, Satanás também está do outro lado usando os seus cupinchas. Com perdão da palavra, mas é verdade. Como eu falei, não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Também reconheço que eu sou pó, eu sou cinza, mas deixe de ouvir os nãos. Diga: olha,
não me interessa a crise que está lá fora, não me interessa os problemas, não me interessa se o nosso Brasil está quebrado, não me interessa, não quero saber de coronavírus. Eu estou na dependência do meu Deus, eu vou pela palavra dele e acabou. Pense o que quiserem. Se vocês querem vender, querem se desfazer de algo, se desfaçam do que é teu, mas aquilo que Deus me deu vai continuar sendo meu. E se eu fiz esse projeto, eu vou até o final. Até mesmo num diagnóstico, até mesmo num laudo médico, o médico pode dizer, está acabado, está destruído, que desanimou a vida inteira. Olha, não tem mais jeito, vou mandar para morrer em casa. Essa depressão não tem cura, a AIDS não tem cura, câncer não tem cura, a depressão não tem cura. Mas se você deixar de obedecer às instruções dos médicos, com todo respeito, eu respeito a ciência, eu respeito os profissionais de saúde, mas só que a última palavra, o último carimbo é de Deus, é Ele que vai determinar se é assim ou não. E mesmo você que talvez esteja numa maca, talvez você esteja em cima de uma cama debilitado, acometido de um câncer, de uma AIDS, ou até mesmo esteja num coma, talvez você não possa ver, porque o coma diz que é o último órgão a morrer, a perecer são os ouvidos, mas nesta noite, esta palavra vai chegar até você. Não desanime, continue lutando pela tua vida. Deus tem um projeto na tua vida e Ele vai cumprir. Não vai ser um espírito, não vai ser um demônio que está por trás de tantos problemas que tem assolado. Talvez até o dia de hoje tudo tenha dado errado na tua vida, por falta de atitude, por falta de tomar uma postura. Agora imagine você, mais um exemplo, imagine diante de uma situação que também se encontrava lá o povo judeu, quando a palavra de Deus diz em Números lá, que os amalequitas e os midianitas e os povos do Oriente vinham e saqueavam e roubavam tudo o que os israelitas plantavam, levavam suas mulheres como esposas, seus esposos, seus filhos como empregados, como escravos. E a grande maioria do povo de Israel estavam tudo lá, escondido nas cavernas, com medo, vendo suas famílias perecerem, vendo seus filhos serem mortos, vendo seu gado sendo roubado, vendo a sua semente, a sua plantação, e não faziam nada. Mas lá tinha um homem bem pequenininho, o mais pobre, o mais pequeno, o mais sem valor, chamado Gideão, que era o mais pequeno da casa do seu pai. Mas, através da atitude daquele homem, que estava lá naquele pequeno lagar, naquele lugar pequeno, malhando trigo, porque era o sustento da sua família. Deus lá do céu viu e bradou e disse ao anjo, vai lá e diga para aquele homem lá, homem valoroso, Deus é contigo, nas tuas mãos Ele livrará o povo de Israel. E ele questionou com o anjo. E ele disse, ai Senhor meu, se tu és comigo, por que todo esse mal nos sobreveio? Onde estão as maravilhas que nossos pais contavam? Talvez isso tenha sido a tua vida. Você ouviu tanto falar de Deus, através de informação, através de palavra, mas você nunca teve uma experiência com Deus. É claro que fica mais difícil, mas hoje esta palavra está chegando na tua casa, está batendo nas tuas portas. Deus está enviando um anjo para dizer, olha, eu sou contigo, vai em frente, não olhe para a crise, não olhe para essa realidade, não olhe para essa situação, não olhe para a razão, porque contra fatos não há argumento. E Deus pode e vai transformar a tua vida, a tua história, a tua situação. Deus vai te levantar deste coma, Deus vai arrancar esta enfermidade, se você crer. E dizer para o mal, eu não te aceito mais. Eu não nasci para ser um derrotado, eu não nasci para morrer em cima de uma cama. Deus tem o melhor para mim. Enquanto eu estava lá na idolatria, enquanto eu estava no mundo do pecado, eu tinha de tudo.
E não vai ser agora, porque eu aceitei o Senhor como Salvador da minha vida, o diabo vai me fazer de escravo, não. Se alguém que é por mim, é o Senhor dos Exércitos. Então tomemos nós uma postura diante desta situação, que não somente o nosso país, mas todo mundo está passando. Os exércitos de Faraó perseguiram 3 milhões de israelitas. Imagine você então a potência, o tamanho daquele exército, o material bélico da época, soldados treinados, e a ordem deles era para matar todos os israelitas. Se eles voltassem para trás, morreriam à espada. Se parassem na metade do caminho, as serpentes e os escorpiões os matariam. Qual foi a atitude deles? Os que murmuraram, morreram. Mas aqueles que creram na palavra, o mar se abriu e eles passaram. E o que houve? O que aconteceu? Deus foi glorificado no mar, através da morte de todos os adversários do Senhor, daqueles que perseguiram no encalço não sei quantos dias. Era um tempo de crise. O diabo fez de tudo para destruir os planos, os projetos de Deus desde a criação do mundo. Desde quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher na terra, Satanás, como sabia, porque ele sabe muito bem, melhor do que nós, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece Deus melhor de qualquer profeta nessa terra, porque ele já esteve lá e ele perdeu tudo, ele não tem mais direito a nada, porque ele se rebelou. Mas tudo isso, todas as bênçãos que Deus tem para nós, para o seu povo, para aqueles que creem, ele tenta frustrar, usando pessoas, usando sinais, porque ele também pode fazer sinais e prodígios, porque a própria Bíblia diz: ai da terra, que entre vós foi lançado Satanás com grande poder e fúria. E se ele tem essa força na mão, a Bíblia afirma, não sei o que estou falando, a Bíblia diz que Satanás pode até se transformar num anjo de luz para enganar. Se ele pode se transformar num anjo de luz, será que ele não pode usar a boca de uma pessoa para amaldiçoar a tua vida? Será que ele não pode usar as instruções da tecnologia, até mesmo as redes sociais, como é o que mais mostram, principalmente a Rede Globo, o que mais mostra é desgraça, é morte. Não se fala em outra coisa a não ser essa pandemia, mas não se assuste com isso. Se o nosso Deus, porque a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se Deus não puder livrar o povo dele dessa pandemia, que é uma das primeiras pragas, pense comigo, seja inteligente. Será que um pedaço de pano vai te salvar, vai te livrar? Me perdoe as autoridades, me perdoe a lei. Talvez eu esteja infringindo a lei. E a prevenção é para você se prevenir e prevenir as pessoas. Eu entrei em contradição com muitas pessoas. A minha prevenção está aqui, ó. Pode me chamar de louco, pode me chamar de fanático, de desobediente, mas a minha cura, a minha prevenção está aqui. Chama-se Bíblia Sagrada. E eu só contrairia esse vírus se Deus permitir. Pelo contrário, jamais. Não sou melhor do que você, não sou melhor do que ninguém, mas eu procuro todos os dias me preparar, porque eu sei que todos os dias, tanto eu como você, temos um leão para derrubar. Mas se nós nos curvarmos diante do nosso primeiro adversário, diante do nosso primeiro inimigo, o que vai ser lá na frente? Se diante do primeiro obstáculo nós recuarmos, imagina o que está para vir para frente. Deus tem tudo para te dar. Deus pode realizar os teus sonhos. Deus pode fazer com que você consiga realizar este projeto, essa construção, esse empreendimento.
Deus pode abrir as portas no meio da crise. Deus pode restaurar, restituir o teu casamento, a tua vida, a tua saúde, a vida dos teus filhos que está perdido lá nas drogas, que até mesmo o familiar deixe, não ore mais, largue mão, não tem mais jeito. Aquele jovem que está viciado, aquele jovem que rouba para satisfazer os seus vícios, que na verdade ele está preso por Satanás e não sabe, não está tendo forças para lutar, enquanto pessoas, talvez os próprios pais, deveriam lutar, não desistir, não olhar para as consequências. Todo mundo diz, teu filho é um drogado, é um viciado, é uma prostituta, teu marido não tem mais jeito, largue mão, vai em frente, não é por aí. A Bíblia diz que o homem vê apenas o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o que está no coração. Deus não vê teu casamento destruído. Deus não te vê um homem derrotado. Deus não te vê como uma mulher prostituta. Deus não te vê como um viciado. Ele quer mudar a tua vida. Mas não é Ele que precisa vir até você, porque Ele não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda é você. E onde é que estão os pastores? Aonde que estão os líderes? Homens que Deus levantou para ajudar essas pessoas. É muito fácil pregar no púlpito. Eu não perco tempo, não sou melhor do que ninguém, mas quando Deus me dá oportunidades, eu vou e falo para um e para o outro. Se quer aceitar, o problema é dele. Eu já falei. E o mesmo aconteceu com a minha família, acontece todos os dias, todos conhecemos. Então não tem desculpa de dizer eu nunca fui avisado, que o tempo está chegando, que Jesus está voltando. É a maior mentira, e o diabo quer que as pessoas pensem isso, porque todos de nós, até mesmo eu, meus pais, meus avós, toda a genealogia, desde quando nascemos, desde o tempo dos apóstolos, está se pregando, a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus. Desde então, a palavra está sendo pregada, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Que até agora ele não veio. Por quê? Porque ele não quis vir? Não, porque a cada dia que passa, a cada hora que passa, a cada minuto, a cada manhã que você levanta, é uma oportunidade a mais que ele está te dizendo, ei, levante, eu estou chegando, acorde. Ele não quer ver você morto, destruído. Ele mesmo diz na palavra dele que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que você se converta do seu mau caminho. Ele quer ver você por cima e não por baixo. Ele quer você conquistar. Por isso, quando ele criou o homem, ele criou o homem para ser cabeça, para conquistar, para estar por cima e não por baixo. Não para dar ouvidos para aquelas pessoas que não acreditam, mas nem mesmo nela. Estão derrotados porque querem ser derrotados. Vive no limite. Então nós temos que pensar grande. Pensar no que, irmão? Não sei. Eu tenho os meus sonhos. Eu tenho meus projetos. Mas, para que eles se realizem, eu preciso de todos os dias estar na presença de Deus. E eu tenho feito isso. Eu tenho feito isso. E muitas vezes, o adversário, Satanás, tenta me barrar. E muitas vezes, o próprio Deus permite. Deus permite, como permitiu na vida de Jó, aquele homem que era íntegro, que era reto, que se desviava do mal. Quando o diabo veio e falou para ele, mas claro que ele não vai blasfemar do Senhor, claro que ele não vai reclamar para o Senhor, te deu tudo para ele. E Deus disse, vai e toca tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. Não toca na vida dele, que você vai ter comigo. E ele foi. E Satanás foi, arrancou tudo de Jó. Matou os filhos, matou as filhas, destruiu o gado, suas posses e tudo mais. E o diabo não se contentou. Ele poderia ter pegado o rabinho no meio das pernas e sair fora. Mas ele não desistiu. E mesmo ele sabendo que ele é um fracassado, que ele é um miserável, que ele é nu, ele sabe que Deus é Deus e mesmo assim ele continua fazendo mal, porque ele sabe que a história dele já está assinada. Mas mesmo assim ele não se cansa de todos os dias entrar dentro das casas, dentro das famílias,
dentro dos casamentos, dentro da vida dos nossos filhos. O maior número que ele quiser arrastar, que ele puder arrastar para o inferno, ele vai arrastar. Porque ele não se contentou quando ele foi expulso dos céus e levou a terceira parte dos anjos, diz a palavra. Então cabe nós hoje tomar esta decisão, não aceitar. Não importa se o diabo vai usar quem for lá para tentar frustrar os seus sonhos, seus planos, os projetos de Deus. Mas não se deixe enganar. Assim como há pastores, também há pastores entre aspas, porque a Bíblia diz que há diferença de ovelha para ovelha, de pastor para pastor, de profeta para profeta, bodes e assim mais. E tem no meio da igreja lobos disfarçados de pastores que estão saqueando, que estão roubando o povo, que estão pedindo bens, que estão pedindo posses, que estão pedindo dinheiro e mais dinheiro por socorro de Deus. Vagabundos. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de socorro. Quem precisa de socorro somos vocês. Somos nós que precisamos de socorro. Mercenários. Enquanto o povo está aí sendo roubado todos os dias, vocês estão adquirindo fazendas, jatinhos particulares, viajando para o exterior e por aí vai. Então, como eu disse, não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Também sou pecador, sou cheio de falhas, mas vivo todos os dias, pela graça e misericórdia de Deus, com o trabalho que Deus tem me dado, com a unção que Deus tem colocado na minha vida. Eu quero somar, eu quero poder ajudar você. Gosto de todos os dias me levantar, fazer a minha oração, ir para o meu trabalho, trabalhar alegre, muitas vezes com dor, sofrendo, mas tenho um companheiro que é Jesus Cristo e o meu outro amigo que está lá todos os dias comigo, trabalhando comigo. Lá nós rimos, nós discutimos, nós falamos da palavra de Deus, nós nos alegramos, nós nos entristecemos, mas estamos lá e acreditamos. E hoje conversamos justamente sobre isso, justamente sobre os desanimados, justamente sobre os inconformados, justamente sobre aqueles que querem entulhar nossos poços. Então não precisa citar nomes. Vista a carapuça aquele que serviu. Está na hora de levantar, está na hora de se animar, está na hora de despertar esse guerreiro, esta guerreira que há dentro de você. Está na hora de obedecer as instruções de Deus e não do homem. Está na hora de se santificar. Está na hora de lembrar tudo que Deus fez na tua vida. Está na hora de reafirmar todos os dias o compromisso com Deus. Está na hora de se preparar que a grande batalha está aí. As muralhas só vão cair se você for até o final. Talvez até hoje tudo ou alguma coisa deu errado na tua vida, mas sempre haverá uma saída. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem. E eu te peço, querido Deus, que o Senhor alcance o maior número de pessoas, não por causa de seguidores, que a minha intenção não é seguidores, mas é multidões para o Senhor. Amado Deus, que estes exemplos citados na tua palavra não foram coisas que foram inspiradas por mim, porque eu sei que eu sou pó, que eu não sou nada, mas eu aprendi também, meu Deus, e todos os dias eu tenho lutado desta forma, eu tenho procurado estar na tua presença, apesar, Senhor, das pedras, apesar dos espinhos, apesar, Senhor, das dores, das enfermidades, apesar dos espinhos na carne, eu não estou nem aí, Senhor. Mas o importante é que nesta noite o Senhor me colocou aqui para falar com este meu irmão, com esta minha irmã, com este meu amigo, ou com este que está me tendo por inimigo, que talvez esteja pensando, é fácil falar, mas só que eu vivo todos os dias, e já vivi adversidades na minha vida, histórias, realidades contrárias que você não imagina, e nem por isso, tantas portas da cara, tantos nãos,
de pessoas que também deveriam me incentivar, mas não me incentivaram. Mas eu estou aqui para a glória de Deus, para a tua glória, Senhor. Então peço que neste momento o Espírito Santo de Deus, aquele Consolador ao qual o Senhor Jesus Cristo falou, quando ele foi recebido no céu, ele disse que não nos deixariam órfãos, mas enviaria outro Consolador. Que nesta noite, meu Pai querido, o Senhor envie este Consolador na vida, no coração de cada uma destas pessoas, na cada vida de cada um desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, de toda esta família. Te peço, meu Deus, que mais uma vez nessa noite o Senhor entre na casa da nossa irmã Sandra Parisi, Senhor, da nossa irmã Sabrina, e realize esse milagre. Realize, meu Deus, esse milagre na vida desta jovem, desta família, porque eu sei que o Senhor pode. Eu sei, Senhor, que a realidade que ela está vivendo é agora. Já não é agora, não é de hoje, mas já é de 1 ano e pouco, quase 2 anos, Senhor Deus. Mas eu sei que o Senhor pode reverter essa situação. E na vida de tantas outras Sandras, de tantas outras Sabrinas, de todas as famílias, desse meu irmão, dessa minha irmã que está cometida, meu Deus, por um câncer em cima de uma cama, acometido, meu Pai, de uma AIDS, de uma leucemia, ou que está com sua vida travada, está com seus negócios travados, que a vida não vai bem, que o casamento não vai bem, que a construção não anda, que a vida não anda, que a vida financeira não anda, Pai, que tudo tem dado errado, mas que hoje, através desta palavra, meu Deus, o Senhor venha fazer a mudança, mas desde que esta pessoa tome uma postura, tome uma atitude, diga não, Deus é comigo, eu posso, eu consigo, e eu mereço, e eu vou até o fim. Abençoa, Pai, os meus pastores, pastora Fátima, Senhor, a pastora Carmen, a irmã Ana Lúcia, a irmã Lindalva, a irmã Maria Lopes, a missionária Rosângela, todos os irmãos que têm orado por mim, a missionária Miriam, a missionária Juliana, meus amigos, meus irmãos, meus familiares, enfim, todos, são muitas pessoas. Rogo de vós as vossas orações, pela minha saúde, pela minha família, porque também precisamos vencer esta crise, vencer essa situação. E juntos somos muito mais fortes. Eu gostaria que você nos ajudasse, desse seu like, não por causa do irmão Miguel. Eu quero somar junto com você. Eu quero que esta mensagem alcance famílias. Eu sei que há muitos pastores, muitos líderes, muitos homens e mulheres levantados por Deus. E eu quero fazer parte deste time de Cristo. E conto com você, e que o milagre também venha fazer parte da sua vida, e que você venha ser um milagre. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.